Boa tarde a todos. Estamos aqui já nos últimos preparativos para poder iniciar esse grande webinar que promete bastante. Vamos segurar apenas mais um minutinho, né? Garantir que todo mundo que está chegando aí consiga logar, consiga ligar o áudio, consiga participar com a gente aí ao máximo, tá? Começaremos aí então em um minutinho, tá, pessoal? Maravilha! Foi um minutinho, até em respeito aí a quem está com a gente, já vamos começar aqui, que hoje tem muito conteúdo para falar também. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Preâmbulo Connect. Hoje o tema é muito especial. Estou aqui também com dois grandes especialistas que vão trazer um brilho e muita informação para a gente sobre esse tema super relevante. Estou aqui com Maria Cássia, executiva de contas da Preâmbulo, e também Luiz Antoniacomi, supervisor do CPJ Cobrança. Tudo bem? Hoje, nós vamos mostrar como sair do manual, do reativo, para uma operação integrada, automatizada e previsível de cobrança, desde o extrajudicial também ao judicial. Mas antes de tudo isso, caso chegou aqui de paraquedas, está tentando entender ainda quem somos, o que é o Grupo Preâmbulo, gostaria de poder apresentar para vocês um pouquinho sobre. Pode passar o slide, querida Rebeca. Obrigado. Somos o Grupo Preâmbulo, aí celebrando este mês 37 anos de história. Em uma só bandeira, temos mais de 25 soluções para impulsionar a sua operação jurídica e negocial. Nós ajudamos escritórios e departamentos de todos os portos, desde o pequeno escritório até as grandes bancas de todo o Brasil, a reduzir tempo gasto em tarefas repetitivas, a integrar as áreas jurídicas, negociais, também trazer a inteligência artificial para otimizar fluxos e processos aí da sua operação. Tudo isso garantindo sempre eficiência e segurança para sua operação. Também deixo aqui um recadinho extra para você que vai estar em São Paulo no finalzinho desse mês, lá na Fenalol. Nos visite, teremos um mega stand lá aguardando por você para poder apresentar cada uma dessas operações e soluções para a sua operação, garantindo aí que a gente vai poder com certeza atender e tornar o seu dia a dia mais eficiente e mais produtivo. Mas vamos lá, vamos começar o nosso tema aqui de hoje. Pode passar o slide novamente e já dar início aqui ao nosso tema de hoje, tá, pessoal? Então, falando um pouco de contextualização. Hoje, em 2025, a gestão de cobrança está enfrentando alguns desafios, especialmente de escala, de organização e de eficiência. O CPJ Cobrança, a nossa solução destaque do tema de hoje, ela vem para conectar a regra multicanal, integrações, dados, para recuperar o crédito com muito mais previsibilidade e muito menos custo operacional, tá? E aproveitando esse deixa, já quero poder convidar aqui também nossos especialistas para poder compartilhar um pouco do conhecimento com vocês e iniciando, claro, por Maria. Então, Maria, de forma breve, para quem que é o CPJ Cobrança e qual dor que ele resolve no dia a dia das operações aí de cobrança? Obrigada, Luiz. Estou muito feliz aqui com esse tempo que a gente vai passar falando sobre o CPJ Cobrança. É uma área que eu já atuei aí na frente mesmo de recuperação de crédito e agora tenho a alegria de estar dentro da Preâmbulo, trabalhando com um software. Esse é um software que ele nasce para os escritórios de cobrança e escritórios jurídicos, para as demandas de recuperação de crédito, para fazer gestão, controle e o nosso grande objetivo, né, gerar resultado, porque é isso que os escritórios esperam no final, né, que toda essa automação, que toda essa estrutura hoje que a Preâmbulo oferece, ela traga resultado. Maravilha. Aproveitando também, Luiz, nosso outro grande especialista que está com a gente aqui hoje, o que dá para dizer que muda logo no primeiro mês de operação, quando o escritório começa a utilizar um sistema como o CPJ Cobrança? Qual tipo de efeito ele já encontra nos primeiros dias, semanas, meses ali, que antes não tinha?
Vamos lá, boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui nesse webinar para a gente falar de um tema que para mim me agrada muito. Minha escola desde o meu início aí, sempre trabalhei com cobrança, recuperação de crédito e é um tema que eu gosto bastante de falar. Bom, pouco do que o cliente hoje ele pode esperar, né? Já iniciando aí o uso da ferramenta com certeza o ganho inicial é produtividade. Então o cliente hoje tem uma produtividade aumentada expressivamente. Já com o início do uso da ferramenta aí a gente tem é, exemplos aí de clientes que vieram para nós em que estavam no nível X de produtividade e já no uso ele já consegue dobrar essa produtividade é, na mesma semana de início do sistema. Então, isso é bem legal, é bem gratificante para a gente fazer a implementação aí do produto nesses novos clientes. É bem interessante de ver esse resultado, esse ganho muito rápido, assim, já, né? Visível na operação. Exato, até para a gente é o nosso maior símbolo aí de orgulho, de realização, poder apoiar a operação aí dos nossos clientes, né? Mais de 4 mil clientes ao redor de várias soluções. Aproveitando, vamos, agora que a gente deu essa palhinha, esse gostinho do que você, Pelota Cobrança, pode fazer pela operação de você que está aí nos assistindo, vamos falar um pouquinho do cenário atual, né? Maria, até convidando você tem uma vantagem muito interessante que pode compartilhar com a gente, todos os dias você pode mergulhar na operação de diversas histórias de cobrança, poder entender um pouquinho ali de cada dificuldade que eles passam, poder ouvir histórias diferentes, né? Tudo isso ali, em um mês você escuta que pessoas com mais de 20 anos de carreira ainda não tiveram acesso. Então eu queria até aproveitar esse momento para pedir para você um gostinho de quais sinais ali mostram que a cobrança do escritório está atolada no manual, não está fluindo. Olha, Luiz, a gente tem se deparado inúmeras vezes ali no nosso dia a dia com escritórios que apresentam controles através de planilhas, né? Então, todo o controle do dia a dia e coisas simples mesmo ali da parte de operação de cobrança, mas extremamente relevante, porque é a equipe que fica ali na ação de frente para poder recuperar crédito, fazendo essas demandas diárias de forma manual. Desde a emissão e contato com esses devedores até a formalização de um acordo, enfim, né? Todo esse processo ele é apresentado ali de forma mais manual e apartada de sistemas, né? Então a gente já consegue assim inicialmente perceber que a demanda do escritório ela é muito manual, sem nenhum tipo de controle dentro de um software, dentro de alguma automação que pode trazer para eles ali um ganho, né? A nível de tarefa bem grande. Legal. E durante essa abordagem inicial, quando você está começando a entender ali o cenário do escritório, quais perguntas que você faz nessa primeira reunião para entender o tamanho do problema, né? Tem que começar por algum lugar, por onde você começa para poder entender e mapear esse cenário atual, até para poder ver se essas pessoas com quem a gente acaba apoiando e atuando junto têm a mesma conexão com quem está assistindo a gente aqui agora. Normalmente a gente está sempre com os gestores de cobrança, enfim, né, ou com os proprietários de escritórios nessas reuniões, e eu sempre gosto de primeiro trazer aquelas informações que eu acho que é muito importante, né? O dono do negócio ele precisa saber o que está acontecendo dentro do escritório. A gente fala da operação de cobrança, que é o pessoal de linha de frente, mas o gestor ele precisa ter informações. Então, algumas informações que eu costumo instigar ali durante a reunião se ele consegue me dizer em tempo real e rápido, né? Quantos contratos ele tem na sua base, calculado ali versus o número de usuários, qual que é a sua SLA de acionamento, qual que é a sua previsibilidade dentro de um colchão de acordo, que são aqueles contratos que já estão ali pré-definidos em acordos em andamento, qual é a previsibilidade dele para o dia de acordos, qual é a expectativa do mês. Essas perguntas, ela vai nortear a gente a saber se esse escritório ele tem isso em tempo real. Normalmente, quando você não tem um software para te fornecer e trazer essa estrutura, essas não são informações tão simples e fáceis de você ter em tempo real no dia a dia. Perfeito. Até se fosse resumir, talvez dizer que se o gestor tem controle na palma da mão da operação jurídica ali de cobrança que ele está atuando, né? Isso mesmo. Show. Luiz, aproveitando também, trazendo um outro ponto aí, meu xará, algo interessante e importante também para histórias de cobrança é a integração, especialmente para alguns casos, com o jurídico. Né? Muitas vezes é o mesmo escritório, tem duas frentes diferentes. Onde costuma nascer o retrabalho do dia a dia quando essa integração não acontece?
quando a solução de cobrança não está alinhada, não está integrada com a solução que o time jurídico utiliza? Eu acho que um primeiro ponto de partida a gente tem que ter aqui bem consciente que normalmente o software ou ele é de cobrança ou ele é de jurídico, né? E normalmente existe um pequeno módulo dentro de cada um deles. Então a gente sempre percebe que tem um módulozinho de cobrança, um módulozinho de jurídico. No nosso caso, a gente temos apartados, né? O CPJ 3C e o CPJ Cobrança, um software voltado para recuperação de crédito, um software voltado para controle processual e todo o monitoramento de processo. Quando a gente separa o produto, a gente consegue primeiro ter a especialidade, né? O produto dedicado à recuperação de crédito e o produto dedicado ao controle processual. Só que esse é um casamento perfeito, né? Quando os softwares são separados, mas eles ainda funcionam integrados. Por quê? Veja, normalmente na operação de cobrança, quem está na ponta recuperando crédito não tem o conhecimento jurídico. São pessoas que sabem recuperar crédito, que têm o domínio em argumentar, em convencer, mas não sabe o que é uma publicação, não sabe muitas vezes o que é um cisbajude que tem lá dentro do jurídico. Então, quando a gente tem essa integração funcionando, a gente consegue capturar isso lá de dentro do jurídico, trazer para dentro da cobrança e, ao mesmo tempo, transmitir essa informação com palavras mais claras ou com orientação, né? Isso é bem importante. Em alguns clientes a gente faz essa dinâmica hoje, ou seja, o processo está andando no seu curso normal, seguindo lá o rio do jurídico, e aí acontece um evento, esse evento ele nasce e vai para a cobrança. E aí a gente transmite esse evento, por exemplo, um cisbajude positivo. O negociador na ponta, o operador, o recuperador de crédito, às vezes ele não sabe o que é isso. Então, o gestor ele transmite essa mensagem em tela para o operador de uma forma mais simplificada, inclusive com uma orientação em qual linha de argumentação ele tem que ir. Então, é muito importante essa questão da integração funcionar. E aí, quando a gente fala sobre retrabalho, é justamente nisso. É configuração única que gera a própria máquina funcionando, né? O sistema se conversando e gerando as orientações e entregando tudo isso muito mastigado para a operação. Imagine um cenário em que isso não existe. O negociador entrar dentro do jurídico para tentar entender em que momento está, ou até ter que solicitar um pedido de parecer processual, né? É muito comum isso nas operações, mas quando o banco exige essa dinâmica, né? Ter um parecer, mas imagine todo caso que ele quiser saber como está o processo, ele tem que perguntar para o advogado como está. Ah, será que já teve um bloqueio de alguma coisa? Será que já teve algum. O devedor já foi citado? Aqui a gente está falando da magia acontecendo sem que a gente tenha travas no meio do caminho, né? Então, o retrabalho que a gente fala é ter que ficar caçando informação, sendo que o próprio sistema já traz quando o evento acontece, né? O ato acontece no processo. Então, facilita muito no dia a dia hoje das operações quando a gente entrega isso já mastigado para o negociador lá na ponta. Realmente, é um mega gargalo que pode ser resolvido. Aproveitando, Maria Cássia também fala da integração, além do judicial, também com o mundo bancário, a integração com o financeiro. E quais vantagens também aparecem quando você tem uma integração ali com, por exemplo, uma solução como o Preâmbulo Bank, e comparado a uma solução aí que não tem uma integração nativa, como a conta digital integrada, por exemplo? Hoje, dentro do software de recuperação de crédito, a gente consegue trazer várias integrações que a gente vai estar falando aqui ao longo da webinar, né? Extremamente relevantes, cada uma delas na sua necessidade. Hoje, a Preâmbulo Bank, ela vem dentro do software, trazendo ali a possibilidade, né, da gente trazer para a operação de cobrança um boleto digital da Preâmbula, onde a gente consegue personalizar, configurar, deixar com muito mais flexibilidade do que qualquer outro tipo de bandeira que a gente tem dentro do mercado, já que faz parte do nosso ecossistema, e trabalhar com esse boleto de uma forma muito rápida. O mercado de cobrança, ele é muito aquecido quando você consegue falar com o devedor, porque esse já é o nosso primeiro desafio, né? Falar com o devedor. E quando eu falo com esse devedor e eu chego a um acordo, é muito importante a agilidade no processo, né? O boleto digital, nosso Bolepix hoje, ele possibilita que o próprio cobrador ali, a pessoa que está na linha de frente, emita, envie, receba, com conciliação de forma automática, ou seja, não tenho mais aquele braço, que é um outro braço do escritório, emitindo, registrando e fazendo remessa e retorno. Não, ele é um boleto que vai de ponta a ponta dentro do sistema e possibilita também que esse boleto, ele fique de forma estratégica. A gente tem ali algumas automações que a gente vai estar falando e que a gente consegue usar o boleto digital nessas situações que são muito específicas também. Então, o boleto digital, ele vem para facilitar ali a área de cobrança, mas ele tem
infinitas possibilidades para o escritório. Ele foi feito para o escritório jurídico e escritório de cobrança. Então, uma vez que você entra dentro desse cenário da Preâmbulo Bank, você pode também ter outras possibilidades. Convido até o pessoal que está aí ao vivo depois ir para a nossa página, conhecer mais sobre o Bank, as possibilidades que ele tem para o escritório hoje, além desse boleto digital que facilita muito para quem está na linha de frente de cobrança. Muito bom. Complementando um pouquinho o que a Maria Cássia falou, vamos olhar para um cenário hoje manual e vamos tirar essa estigma do que é manual, o que é automatizado, né? Veja, um fluxo hoje, vamos para o cenário do mundo real, né? Como a Maria Cássia falou, o primeiro desafio é localizar o devedor. Localizou o devedor, o segundo maior desafio é convencer ele a fazer um acordo. E aí o último desafio, que é vencer a batalha, é convencer ele a pagar, que esse é o maior problema. Então veja, vamos num fluxo manual, onde que o operador já passou por toda essa jornada, chega no final para, fechamos o acordo, agora vamos honrar com compromisso. Precisa esperar alguém ir lá, gerar uma remessa, um arquivo, esse arquivo ser postado lá dentro da página do banco e esperar o banco registrar. Dependendo muito do horário que isso acontece, o boleto não registra no mesmo dia. Então isso já gera um problema. O devedor está lá, vai dormir e vai pensar, mas será que eu pago o boleto ou será que eu vou e coloco meu dinheiro em outra coisa? Quando a gente fala sobre automação agora, a gente está falando em que o devedor está na linha com o negociador ali ainda, o negociador gera esse boleto, em segundos o boleto já está registrado, já gera o boleto registrado com o QR Code do Pix, e na linha ele pode conseguir fazer com que o devedor pague na linha esse boleto. Feito o pagamento, na linha mesmo, sem desligar a ligação, ele já consegue ver se aquele boleto de fato foi pago, porque o pagamento ele já é recepcionado pelo sistema. Ou seja, tudo isso acontece muito rápido. Não preciso esperar que no dia seguinte ainda o devedor vá a uma agência ou pegue aquele boleto e faça o pagamento. Então isso é um ganho absurdo na operação. E também o operador, se ele for mais ágil ali nesse processo, ele consegue fazer isso em uma ligação só. Localizar o devedor, convencer o acordo e fazer ele pagar na mesma ligação. Isso é um ganho absurdo para as operações aí que com certeza sai de um nível em que a gente pode perder o devedor por ele pensar demais para um nível que a gente não deixa o devedor pensar, ele já vai, paga e já resolve o problema dele. Tá? Então isso é bem legal, essa dinâmica da Preâmbulo Bank aí com a integração de registro e baixa de pagamento. Realmente, isso que é eficiência para a operação de cobrança. E a melhor parte apenas o começo aí do que o cobrança pode fazer, tem muito mais integrações dentro desse sistema. Até aproveitando a deixa, Maria, pode dar um gostinho para a gente um pouquinho aí de cada coisa que tem dentro do cobrança, depois podemos entrar mais a fundo em algumas funcionalidades mais relevantes, mas de início, uma visão global aí para quem está acompanhando a gente. O sistema de cobrança por si só ele já é muito robusto, né? A gente já consegue fazer uma gestão de ponta a ponta dentro da carteira de recuperação de crédito. E quando a gente traz o cenário de integração, ele possibilita que isso ainda se transforme numa dinâmica ainda melhor para a gente conseguir ali ter um resultado dentro do software de recuperação de crédito. Então, hoje eu consigo, além de integrar com o jurídico, que para a gente é um grande diferencial, eu fui da parte de operação de cobrança, trabalhei com grandes contas, e a gente sabe da importância de você ter as informações rápidas e fidedignas com o cenário atual para que você consiga cobrar esse devedor. Então, a integração com o jurídico, assim, eu sou suspeita porque eu, de fato, gosto muito, acho que ela é extremamente relevante, e aí a gente vem para um cenário de integração de possibilidades com telefonia, com SMS, com WhatsApp, né, com processos aí que a gente pode trazer dentro de situações que a gente pode automatizar, e quando a gente fala de multicanalidade dentro do sistema, que são as integrações, isso me possibilita também trabalhar com o sistema mais automático, né, com automação dentro de algumas funções que a gente vai trazer aí no decorrer, né, desse bate-papo. Então, essas integrações hoje que a gente tem dentro do sistema, inclusive com vários fornecedores, é assim que vocês tiverem aí numa demonstração personalizada para o seu escritório, a gente traz esse cenário, ela deixa o sistema muito mais robusto, eficiente e com segurança, né? Uma vez o sistema integrado, as informações que saem de dentro do sistema, elas são registradas. Isso é de extrema importância para a operação de cobrança, que tudo gira muito rápido, né? É uma fila muito rápido, o contato é muito rápido, você sai de um devedor, vai para o outro. Então, para você conseguir que tudo isso fique registrado como deve ser registrado, a integração ela vai possibilitar também essa questão da segurança da informação dentro do sistema, além de alavancar muito a questão da operação.
Realmente dá para dizer que é um combo de funcionalidades que integram-se e trabalham juntas para tornar cada vez mais a operação mais eficiente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mergulho em algumas funcionalidades pontuais, pedir até para a nossa querida Rebeca passar o slide, e já vamos começar com o que a gente saca que é muito importante para quem está nos assistindo. Demos um gostinho agora há pouco com o Luiz sobre a integração com o lado judicial. Também acho importante trazer aqui um maior foco, a integração com o CPJ3C, eleito 3 vezes o software mais usado do Brasil na parte judicial. Trazendo um foco aqui com o Luiz, na prática, então agora trazendo um pouco mais detalhes, onde que some o retrabalho? Quando o cobrança e o jurídico estão trabalhando no mesmo fluxo, ainda mais focado aqui na operação 3C cobrança, né, que é uma grande dupla. Perfeito. Bom, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala sobre integração entre sistemas, primeiramente vamos falar sobre o visual, né? Quando o operador na ponta, veja, temos 2 cenários, né? Temos a operação que é voltada somente para recuperar crédito, pode ser uma esteira totalmente administrativa, mas também temos operações que são de recuperação de crédito judicial. Ou seja, a operação, às vezes, ela também pode ser versada em conhecimento jurídico. Né? Saber como conduz um processo, entender como são os marcos do processo, como as coisas andam. Visualmente falando, a gente tem uma integração em tempo real, né? Onde o operador entra na integração, consegue visualizar os andamentos processuais, as partes que estão dadas de capa, número de processo, tudo que está acontecendo dentro do processo, inclusive documentações, né? Algum andamento que foi anexado a um documento, a gente já consegue visualizar. Ao mesmo passo, ao inverso, lá no CPJ3C, o jurídico também consegue observar o que está acontecendo na cobrança, os últimos acionamentos do operador, qual o valor da dívida, se tem garantia, se não tem, se tem pessoas relacionadas, se não tem, quais são os endereços, informações complementares. Muitas vezes a gente tem um cenário onde informações que estão no jurídico não estão na cobrança, e informações que estão na cobrança não estão no jurídico. É muito natural isso acontecer porque a forma de trabalhar e o mundo é bem diferente, né? Então, quando a gente tem a integração funcionando, o próprio jurídico consegue observar algumas informações a mais que só vêm na cobrança. Dados, por exemplo, como score, cluster, que são informações da cobrança, mas às vezes o jurídico pode acompanhar um pouquinho se aquele devedor ele já tem alguma reincidência pelo score, né? Alguma reincidência de dívida. Então, ou seja, pelo score já dá para ter uma dedução que é um bom devedor não existe, né? Mas um devedor que acabou de dever, ou um devedor que gosta de dever e tem várias outras dívidas em outras instituições, tá? Isso é visualmente falando, né? Mas quando a gente fala agora de integração, de interação entre os gatilhos indo e voltando, as informações transitando entre os sistemas, veja, vamos falar sobre oportunidades. O jurídico gera muita oportunidade para cobrança e recuperar crédito. Então, o jurídico pode, com movimentações processuais, conseguir apertar no processo em que o devedor queira fazer um acordo para encurtar o caminho dele. Isso é muito natural, tá? Muito natural. Exemplo, o jurídico foi, peticionou e conseguiu fazer um bloqueio de valores na conta do devedor. Dependendo do devedor e de qual o ramo de atividade que ele tem que regularizar isso rápido, porque senão ele pode acontecer. Vou dar um exemplo, transportadora, né? A gente já, em outras épocas em que eu trabalhava no escritório, a gente uma vez fez um peticionamento pedindo renajude de uma transportadora. Nós bloqueamos 100 caminhões e no primeiro dia, 8 deles pararam em blitz na Polícia Federal, né, posto de Polícia Federal na rodoviária. O devedor, dono da transportadora, veio ao banco para tentar fazer um acordo. Então, ou seja, no primeiro dia de bloqueio, já houve um gatilho para a operação de cobrança. Então, ou seja, o negociador já entra munido de força para conseguir fazer esse negócio, né? Então, o próprio Renajude já é uma arma absurda, tanto não só para o jurídico, mas também para impulsionar muito a cobrança. Vamos falar agora um pouquinho da cobrança empurrando o jurídico, né? O jurídico lá tentando citar o devedor e não consegue, mas o negociador do lado de cá fala todo dia com o devedor, amigo dele nas plataformas digitais de comunicação com o devedor. Fala todo dia com o devedor, com a mãe, com o primo, com todo mundo. Mas o jurídico não localiza. Então o próprio negociador consegue, muitas vezes, extrair essa informação de endereço atualizado do devedor e passar o jurídico para pedir a citação, para que o processo ele ande e não fique parado lá. Então a gente tem essa interação entre os sistemas em que a própria cobrança ela pode munir o jurídico de informações por uma citação, munir o jurídico de informações dizendo, ó, fiquei sabendo que o devedor não mora mais na cidade de Curitiba, agora mora lá em São José dos Pinhais, então, né, tenta fazer uma busca nessa região.
fiquei sabendo que o devedor também tem processos com o Itaú, por exemplo, então, pô, vamos dar uma consultada em algumas outras ações desse devedor para conseguir ver como que anda, né? Muitas vezes vai fazer um bloqueio de alguma coisa, se bem já está bloqueado em outros 10 outros processos, às vezes não faz sentido para o jurídico. Então, a cobrança consegue impulsionar o jurídico, e o jurídico dá torque também para a cobrança nessa recuperação de crédito, que é bem importante aí as duas equipes trabalhando em conjunto, né? E óbvio, minimizar erros tanto operacionais no jurídico quanto na cobrança. Vamos para mais um cenário aqui hipotético, que é mais verdadeiro do que hipotético. O jurídico vai fazer um peticionamento e pede um bloqueio de Renajude. Bloqueou o veículo do devedor na ponta. Lá na outra ponta, cenário sem integração, tá? Cenário que a gente não tem uma integração agora. O operador está lá falando com o devedor, faz um acordo, o devedor paga o boleto, mas ele já sabe que o carro dele foi apreendido. O que acontece nesse cenário? Fez o pagamento, entra com uma indenizatória contra o banco, dizendo, ó, me cobraram o dinheiro aqui, eu paguei, mas meu bem também foi apreendido. Então, ou seja, já temos aí mais um problema a ser resolvido, que o banco vai ter uma ação passiva lá para responder por que foi feito um acordo no meio do caminho, aí isso gera um problema para todo mundo, né? Banco, escritório, todo esse problema. Agora, mundo integrado. O jurídico fez um renajude e houve bloqueio. Houve o bloqueio positivo, essa informação ela já vem para a cobrança, porque a gente fez essa configuração, né? Vem para a cobrança para inibir a cobrança do negociador. Vamos fazer um comando que ele inative esse contrato, que o operador não consiga acessar esse contrato para ligar para o devedor. Ou seja, opa, entrei no contrato ontem, estava ativo, entrei hoje, está inativo, o que aconteceu? O operador já não consegue nem seguir num acordo com o devedor ali. Então, ou seja, a gente minimiza erros e possíveis indenizatórias de clientes, né, devedores, para a instituição financeira. Isso diminui também o risco do escritório ali em condução processual, algo nesse sentido. Então, isso é bem importante a gente trabalhar nessas esteiras aí que ajudam muito no dia a dia. Perfeito, até com tantos exemplos trazendo a importância da integração entre o jurídico e a parte de cobrança, até gera um questionamento, né? O quanto de retrabalho de fato acontece por não ter essa integração em várias operações de cobrança. Aproveitando o tópico de integração, queria aproveitar também você, Luiz, para falar um pouco sobre a integração via web service, nosso próximo tema aqui também, muito relevante. A pergunta acaba sendo, o que melhora de fato quando os dados estão entrando direto no sistema, sem planilha, sem importar arquivo, tudo em tempo real? Quais são as vantagens na prática que nossos clientes vão ter com essa integração? Perfeito. A gente sempre brinca aqui que o sonho que a gente tem, todas as carteiras sejam feitas via web service, porque é tudo muito redondo, né? A gente evita ali de ações humanas em fazer uma carga, ações humanas em que possam gerar uma carga errada, poluir a base, algo nesse sentido. Então, ou seja, o web service hoje, para quem não é ambientalizado com esse tema, ou seja, a gente está plugado, né? O sistema está conectado com outro sistema. Então a gente está lá, vou dar um exemplo para você, a gente está conectado lá com o web service da Itapeva, onde as informações estão transitando entre a nossa plataforma, CPJ Cobrança, e o sistema da Itapeva. Então, exemplo, o operador vai entrar lá dentro do sistema e vai querer consultar o saldo do devedor desse cliente. Então, com um clique, ele vai conseguir puxar o saldo do devedor direto da Itapeva, atualizado em tempo real. Aí, após isso, ele vai fazer a consulta das condições que a Itapeva tem hoje a oferecer para esse devedor, né? Quantas parcelas ele pode fazer, qual desconto eu posso aplicar. Então, tudo isso está acontecendo em tempo real, as informações transitando entre os sistemas, e sem aquele problema de a gente precisar ficar esperando um retorno da instituição financeira com saldo atualizado, por exemplo, ou esperar uma mesa analisar uma proposta de exceção. Isso é bem importante. O web service, dentro das operações, primeiro, otimiza a consulta de saldo e dívidas, propostas, facilita a emissão de boletos. O dado, ele sempre vem muito limpo, porque transita num padrão único, né? Não tem ninguém ali manipulando um dado, manipulando alguma carga para ser inserido no sistema. Tudo isso vem de forma muito limpa do cliente do nosso cliente, né? Então isso é muito bom. É o nosso sonho que todas as carteiras que a gente atue, elas sejam via web service um dia, ou alguma ferramenta integrada que facilita muito o dia a dia das operações principalmente. E a segurança do dado também, né? Transitando de uma forma bem segura entre os sistemas aí. Chegaremos lá. Maria, queria te convidar para falar sobre a nossa próxima funcionalidade, que também é muito relevante e bem conectada. São os layouts prontos, né? Os layouts prontos aceleram qual parte do começo do projeto? Por que eles são tão benéficos para os nossos clientes?
A gente tem várias carteiras hoje que a gente atende dentro da Preâmbulo, que são carteiras especialistas, né? Mas, obviamente, esse é um braço ali dos clientes que nós atendemos, mas com capacidade para atender tantos outros que não esteja neste rol, aonde a gente já tem layouts prontos. Mas uma coisa que é bem interessante nesse nosso cenário de cobrança, quando esse cliente está chegando na Preâmbulo e a gente apresenta para ele tudo que a gente já tem pronto, é justamente para garantir, além da segurança de cargas e de tudo que a gente faz internamente sobre as migrações e tudo mais, e as cargas recorrentes e as prestações de contas, enfim, a gente já traz um cenário de tudo que a gente tem pronto, sim, e isso possibilita e facilita, inclusive, a nível de investimento para esses novos clientes ou esses que adquirem carteiras que são carteiras que a gente já tem, sim, porque esse é um cenário, a gente tem na base clientes que já são nossos clientes e que adquirem carteiras diferentes das quais eles já trabalham, e a gente está pronto para receber também, porque nós já somos especialistas, entendemos sobre esses layouts que são padrão para algumas carteiras, mas também a gente acaba que tem os nossos layouts padrão dentro, que consegue atender escritórios que está fora das carteiras especialistas, e esses layouts garante que a gente consiga fazer as migrações e também as cargas recorrentes, porque dentro do setor de cobrança, a gente tem as cargas recorrentes. Mensalmente, a gente precisa alimentar o sistema e fazer prestação de contas. Então, esses escritórios, além de utilizar ali o sistema com tudo que ele traz de robustez, ele precisa prestar conta e ele precisa fazer carga recorrente e ele precisa garantir que o software consiga ter layouts específicos para a carteira que ele atende, né? Para que a gente consiga configurar dentro do padrão que é necessário para aquela carteira. Muito bom, e com mais de 270 layouts disponíveis, a chance é muito grande de a gente ter aqui dentro já do cobrança montadinho o layout que o nosso potencial cliente está assistindo com a gente aí vai precisar. Aproveitando a tua participação, já quero te manter aí no ar para falar com a gente também sobre outra funcionalidade muito importante, que é a do WhatsApp, né? Aqui que a gente também atua, uma solução interna do grupo e que acaba atuando super em conjunto aí com a parte de cobrança. Pode nos falar um pouquinho sobre também suas vantagens? Lógico, o WhatsApp não é novo para ninguém, né? Todo mundo hoje utiliza o WhatsApp e dentro de um cenário de cobrança a gente vê isso muito forte, né? Hoje eu sempre falo nas minhas demonstrações, quem tem telefone em casa? Eu não tenho, eu acho que ninguém aqui deve ter um telefone fixo, alguns nem sabem o que é um telefone fixo, né? Mas hoje a nossa comunicação com o devedor, ela praticamente é quase que 100% através da ferramenta de WhatsApp. E isso é um cenário muito comum dentro da operação de cobrança também. Então, as negociações, os contatos com esses devedores, e obviamente que o mercado já tem muitas ferramentas de WhatsApp. Hoje, dentro da Preâmbulo, nós temos fornecedores integrados com o próprio WhatsApp, mas a gente tem o próprio WhatsApp Preâmbulo também. E o que isso modifica dentro da plataforma de recuperação de crédito de cobrança, porque ele é integrado. Então, não basta ter o WhatsApp, porque todo mundo tem, né? Mas ele tem o ideal, o mundo ideal é que ele esteja integrado dentro da plataforma. Quando ele está integrado dentro da plataforma, que é o que a gente entrega hoje, eu consigo garantir que o meu contato com o devedor, ele vai sair de dentro do sistema, ele vai retornar e todo o registro da minha conversa, diálogo com esse devedor, ele fica salvo, ele fica registrado, né, para que eu consiga ter controle e dar continuidade nessa negociação. São dois pontos bem importantes. Uma para a gestão, que ela sempre vai ter as informações dentro do sistema muito certas com aquilo que foi negociado, o gestor sempre precisa disso por algum motivo, alguma situação, e o negociador que pode trocar, isso é algo que pode acontecer muito dentro do cenário de cobrança, e esse histórico, ele é um histórico que fica registrado dentro do sistema. Uma outra situação da ferramenta de WhatsApp hoje, que eu vejo que é muito relevante, é que a gente consegue trazer ela, além de integrar e eu conseguir falar com esse devedor, eu consigo trazer ela para uma ação mais massificada. Então, se o seu cenário é uma ação que necessita de uma ação mais massificada, dentro de uma régua ou dentro de um disparo, para que tenha um giro maior de carteira, hoje o sistema do CPJ Cobrança ele tem essa possibilidade para poder fazer impulsionar aí a cobrança. Mas volto a dizer, né, não basta ter, ele tem que estar integrado para garantir que a sua informação seja fidedigna com aquilo que a gente traz no dia a dia do negociador. É muito volume, é muita conversa. Se a gente não integra a informação, o risco
da gente perder a informação ao longo dos dias é bem significativo, né? E a segurança da informação dentro do sistema é muito relevante. Isso aí. Um ponto bem importante, complementando a Maria, aí eu que visito mais clientes, né, que já são nossos parceiros de negócio, hoje as operações elas são construídas num modelo um pouquinho diferente, algo que faz uns 6 a 7 anos mais ou menos, que está sendo adotado nas operações de cobrança, são PAs digitais. Então, ou seja, pessoas que ficam só em canais digitais, WhatsApp, e-mail, chats e algo nesse sentido, fazendo acordo. Alguns dos clientes que eu visito hoje, o resultado mensal do cliente 70%, 60% é feito somente via WhatsApp. Então, o telefone ele acaba caindo um pouco, já está virando uma moda antiga, né? Ligar para as pessoas é um negócio que está ficando já antigo. E o WhatsApp é um meio de comunicação que está sendo muito assertivo no ramo da cobrança, e o resultado ele é visível ali quando a gente constrói relatórios para cliente, no sentido de vamos ver qual foi o canal que esse meu resultado veio esse mês. Veio mais pelo WhatsApp. Então o cliente ele investe mais hoje, e obviamente PAs digitais, elas são mais baratas, porque você precisa ter menos pessoas, né? Você não precisa de tanta gente ligando. Você pode trocar 3 operadores por um operador numa PA digital. Então é um custo mais barato para o escritório e você consegue atacar o devedor em vários outros meios de comunicação ali, né? Não só o telefone. Perfeito, e realmente isso mostra a importância, né, de ter um canal integrado do WhatsApp, não apenas ter o WhatsApp, mas também ter integrado, para de novo não perder informações, não gerar retrabalho e garantir toda essa eficiência que adotar o canal mais utilizado de comunicação do Brasil vai trazer para sua operação de cobrança, se feito do jeito certo. Aproveitando a tua participação, Luiz, quero te chamar também para o próximo ponto, que vai estar muito casadinho com o WhatsApp, que é a régua de estratégias, né? Então, como ajuda quem está começando a organizar os contatos, quem está querendo montar essa primeira reguinha, qual que é a função dessa funcionalidade? Perfeito. Quando a gente fala de régua e automação, a régua aqui ela não serve só para a gente poder tentar localizar o devedor por meios digitais, né? A régua que inicialmente a gente usa muito ela para fazer ações massivas, envio em lote de e-mail, envio em lote de SMS, envios de WhatsApp em lote, para que a gente possa também chamar esse devedor, né, para uma conversa, campanhas e algo nesse sentido, né, feirões limpa-nome do Serasa. Então, a régua ela serve bem nessa linha mesmo. Tudo sendo feito por dentro do sistema, né? A régua fazendo o lançamento da informação, disparando para o cliente, para o devedor lá na ponta, registrando isso dentro do sistema, ou seja, conseguindo mostrar para o cliente do seu cliente, para a instituição financeira a qual você presta serviço, que você está tentando atacar o devedor em outros meios, né? Mas a régua também serve para fazer uma gestão interna, né? Um giro de base interna. A gente sempre fala aqui que em todas as operações de cobrança existe uma fatia da carteira que o escritório sempre recebe, que é uma fatia que sabe que muitas vezes não vai sair resultado, mas precisa demonstrar para o seu cliente que você está rodando essa base. Então, ou seja, 2.000 dias, 3.000 dias, 4.000 dias de dívida. É muito difícil conseguir recuperar um cliente nesse porte, mas o cliente ele exige que você faça esse giro de base, né? A régua ela consegue fazer esse giro de base, mandar as ações massivas para o cliente, para o devedor na ponta, e conseguir registrar essa ação dentro do sistema e conseguir comprovar para o seu cliente que você está tentando, por meio do canal digital, né, atacar esse cliente e tentar recuperar o crédito dele. Então você consegue fazer esse giro de base também, mas a régua não serve só para ações massivas. A régua serve para fazer marcações sistêmicas, dependendo do que vem de jurídico. Aí a gente começa a fazer o link com as coisas agora, né? A gente falou de integração com o jurídico, então, ou seja, a integração com o jurídico também pode ser usada dentro da régua, para que quando vem uma ação eu gerar uma marcação sistêmica com uma orientação para o operador, né? Algumas outras carteiras também tem um fluxo de trabalho diferente, que é o que literalmente é uma régua de ajuizamento, né? Fica-se na base do escritório por X dias, quando chegar lá no dia 31, por exemplo, ajuize a ação com as condições X, ou seja, a régua ela consegue identificar isso no contrato. Se o contrato estiver com 31 dias, estiver marcado que existe indícios documentais para ajuizamento, existem condições financeiras do devedor para ajuizamento, ajuize. Então a régua consegue fazer esse ajuizamento, e aí novamente puxando um gancho lá para a integração, né? Que aqui começa as coisas, começa a se ligar. A gente foi falando as coisas, elas vão se ligando aqui já quando a gente chega na régua. Ele manda um comando para o CPJ3C para fazer o ajuizamento, ou seja, criar esse novo PJ lá dentro do CPJ3C, né, esse novo cadastro, para assim startar agora o fluxo jurídico, ou seja, o contrato em si, que só estava na esteira administrativa,
pela régua, observando algumas condições pré-definidas por quem criou essa régua, injetou o dado dentro do CPJ3C, ou seja, lá no jurídico, criou a ficha e o sistema e esse cadastro novo ele já nasce integrado. Ou seja, aí a coisa começa de novo a se conectar, né? As ações acontecendo no jurídico já começam a refletir dentro da cobrança, já consigo visualizar o processo andando, o jurídico já consegue visualizar o que já foi feito na cobrança no passado, né? Todos os andamentos estão ali. Então, veja, a régua ela começa a conectar com tudo isso que a gente já falou até agora, né? Então, ela serve tanto para ações massivas, envio de documentos em lote, envios de boleto em lote, ajuizamento. Então a gente consegue fazer essa gestão. Não só isso, né? Posso usar a régua como internamente, gerar uma agenda para o meu operador, gerar uma fila de atendimento para o meu operador usando uma estratégia, fazer marcações sistêmicas, rodar a base. Ou seja, com a régua eu consigo, mais uma vez, pensando em custo agora, tira mais uma pessoa da operação e deixa a régua fazer algumas ações, né? Então isso é bem interessante. Os clientes usam muito isso aí, N finalidades, dá para a gente conseguir usar um pouco a criatividade aqui e fazer a régua fazer bastante coisa dentro do sistema. Isso, e complementando, Luiz, a régua, ela é uma ação de 100% automação, né? Ela vai ser configurada, obviamente, ali pela gestão, ela é de competência da gestão, mas ela é 100% automação, eu não tenho uma ação humana dentro da régua, porque ela usa o quê? A multicanalidade que a gente mencionou, que é todas aquelas integrações com SMS, com WhatsApp, enfim, com algumas funcionalidades para que ela funcione de envio de documento, o próprio Bank, né? O Bank funciona dentro da régua, para você fazer ali, a gente tem uma camada da carteira de cobrança que faz gestão de colchão de acordo, né? Alguns usam essa linguagem, outros não, que são aqueles acordos que já foram formalizados, mas que estão em andamento e que não podem ser quebrados. Então a régua hoje ela faz uma função muito legal, que é fazer a gestão preventiva desses acordos através da automação, ou seja, eu não preciso de fato ter alguém naquele momento, né? Ela pode sim substituir, como ela pode engajar. Então a gente pode olhar para a régua e fazer uma análise. Se eu tenho hoje uma operação de cobrança que é muito mais reativa ou ativa, a régua hoje ela possibilita, com a ação de cobrança que ela consegue alcançar, ter uma cobrança mais ativa e não reativa, né? Então, eu não fico esperando mais esse devedor, eu busco esse devedor, eu vou atrás desse devedor, porque de fato, se você não cobra, se você não incomoda, se você não vai girar sua carteira, é muito raro o devedor bater na sua porta para pagar, só se for de um interesse muito específico. Ao contrário disso, ele vai fazer isso no tempo dele. Então, a gente tem que trabalhar com uma cobrança muito mais ativa do que reativa. A régua hoje, ela possibilita, ela é um braço, ela é uma ferramenta acessória para a operação de cobrança que pode colher ali frutos de informações e devedores com interesse de acordo que vem através da régua hoje. Então, a SLA do escritório de acionamento, ela pode melhorar muito. Ele pode, inclusive, eu falo dentro das demonstrações, que hoje, se você está com o software de recuperação de crédito da Preâmbulo e recebe uma nova carteira com um volume grande de contratos, a gente consegue te ajudar, a gente consegue trazer uma solução para que você impulsione, para que você faça acionamento e para que você gire a sua carteira, porque nós temos ferramenta para isso hoje, né? Além de capacitar ali a equipe de operação, a gente consegue fazer isso através da automação. Perfeito. Eu acho que até juntando um pouquinho da participação que vocês trouxeram, mostra a importância da integração entre cada funcionalidade em um sistema tão complexo como esse, que envolve tantas plataformas diferentes, envolve tantos aplicativos diferentes que precisam se conversar, precisam estar bem munidos de informação para que tudo flua muito bem. Dentro do cobrança, a gente tem muitos cases de sucessos, escritórios premiados, e se perguntarem qual é o segredo do sucesso, está aqui, né? Toda essa integração, todo esse retrabalho que eles não precisam fazer, porque agora tudo funciona, tudo conversa entre si. Aproveitando, pessoal, acho que outro ponto importante, está aproveitando, Maria, sua última colocação, acho que uma outra integração, uma outra funcionalidade que casa muito bem, já falamos de WhatsApp, falamos agora da régua de estratégias, acho legal complementar também e falar um pouquinho sobre o módulo de monitoria, que seria de fato a qualidade do atendimento ali. Como que o módulo de monitoria acaba pegando essas estratégias de régua, de comunicação e elevando o nível, né, melhorando ali o resultado, sem travar o time, sem travar a operação?
Isso. A gente tem muitas ferramentas. O software de cobrança ele é bem grande, né, então ele traz muitas funções ali que eu acho que depois vale a pena conhecer. A monitoria, ela de fato é para alguns escritórios específicos que precisa controlar ali a segurança de algumas informações, mas ela também tem dois objetivos, né? Eu monitoro o sistema e monitoro as minhas negociações e monitoro a minha equipe para capacitá-los. Eu preciso entender aonde está o meu gargalo dentro da operação de cobrança. Eu preciso entender se essa operação de cobrança que não está tendo o resultado que eu espero é através da comunicação, é a estratégia de cobrança, é a forma de abordagem, o que de fato isso está acontecendo. Então, hoje, dentro da monitoria, ela consegue também trazer ali uma avaliação de qualidade para a equipe de cobrança, que sempre tem um giro bem expressivo. Mas voltado também para a parte de segurança da informação, hoje a monitoria, aliado ali com outras ferramentas integradas, também aliado com a parte de telefonia, ela tem sim por objetivo monitorar as informações e ligações e outras funções dentro do sistema para cumprir um requisito de algumas carteiras. A gente tem carteiras muito específicas da área de cobrança de mercado que ela exige não só script, mas ela exige outras situações em que a monitoria ela tem essa capacidade de poder acumular, gravar essas situações para poder depois esses escritórios se reportar aos seus clientes hoje dentro do cenário de recuperação de crédito. Então é muito comum isso acontecer e é muito relevante e importante. Normalmente monitoria, inclusive, se tem um setor muito específico para isso, para poder fazer essas avaliações, para poder juntar essa documentação, para poder avaliar como é feito, e a estrutura hoje de monitoria, ela consegue atender os escritórios que precisam dessa ferramenta para poder ter esse controle dentro da operação. Perfeito. Complementando, Maria, que você disse, existem carteiras que não têm essa exigência, igual a Maria de Cássia trouxe, né? Não precisa você monitorar fluxos e procedimentos, se o operador foi cortês no atendimento, se ele cumpriu o pré-requisito, que é muito comum. O banco manda um script, né? Para quem não sabe muito bem como funciona, o banco manda um script, ó, você tem que atender assim o meu cliente. E aí você me pontua se você está fazendo ou não está fazendo. Mas existem carteiras que não têm essa exigência, e é muito comum de não ter também, cooperativas de crédito não tem, instituições como seguradoras não tem isso também. Mas o escritório ele pode construir o seu atendimento, seu modelo de atendimento interno. Ou seja, construir o seu padrão de atendimento e quando ele for tentar galgar um novo cliente no mercado, uma nova instituição financeira, falar, ó, esse é meu padrão de atendimento, essa aqui é a minha média de nota dos últimos meses, eu tenho um desvio X de desvio A, mas é desta forma que o meu operador na ponta hoje trabalha. Ele trabalha com esse script, esses são os pré-requisitos essenciais. Independente da carteira, eu atendo esses pré-requisitos essenciais e essa é a minha nota que eu venho trazendo aqui nos últimos 12 meses, 6 meses, então o escritório consegue mostrar isso para um novo possível cliente, que existe um padrão de qualidade e um padrão de atendimento, exemplo, preâmbulo, né? Que ele pode assinar embaixo dizendo, ó, esse é meu padrão de atendimento que eu faço hoje para qualquer cliente. Você não exige que eu faça uma monitoria, mas eu faço uma monitoria do atendimento e se você quiser, eu entrego um relatório mensal de como eu atendi o seu cliente todo mês. Então, o escritório consegue, inclusive, em carteiras que não exigem, ser pioneiro em entregar alguma coisa que aquele cliente não exige, né? Isso é bem legal de desenvolver esse padrão de qualidade dentro do escritório. Muito bom. Só dando um aviso, estamos recebendo perguntas aqui no nosso chat. Muito obrigado a todo mundo que está participando, engajando com a gente aqui. Estamos guardando todas elas para a parte final aqui da apresentação. Estamos chegando já nos quase lá, aqui das funcionalidades, e vou trazer para o nosso especialista no final. Então, dando procedimento, tá? Para podermos chegar nas perguntas muito em breve. Falamos agora do módulo de monitoria, então trazendo mais o foco e o controle no operacional, mas acho legal também falarmos um pouco sobre o controle do estratégico, da operação como um todo. E aí, Luiz, gostaria de convidar você para falar um pouco sobre os dashboards, trazer essa visão importante ali, quais são os benefícios para o escritório de cobrança, ter acesso ao dashboard, que informações ali podem acabar apoiando na decisão e no acompanhamento e no andamento do escritório, para torná-lo mais efetivo e mais eficaz. Perfeito. Bom, pessoal, a gente falou muito até agora sobre injetar o dado, sobre integrar com externo, integrar interno, né, entre os sistemas e tudo mais. Porém, tudo isso também precisa ter um olhar e entender o que é o número, né? Então, hoje o gestor na ponta ele precisa saber, iniciei meu dia, né? Quantos contratos novos eu recebi do meu cliente hoje? Recebi hoje 5, 10 contratos novos. Vamos trabalhar em cima dessa base.
Se eu não recebi contrato novo, meu cliente me mandou novas parcelas hoje, ou seja, eu recebi novas dívidas da Maria, então vamos atuar em cima dessas dívidas hoje. Então ele precisa identificar isso que está acontecendo. Ele precisa saber também se tem quantos boletos ou acordo gerou nesse dia. Então hoje o sistema ele já vem preparado a gente tem um pacotinho já, dashboards padrões do sistema que ele vai entregar justamente isso. Quantos contratos entraram hoje, quantos acionamentos o meu operador fez, se esse acionamento ele é produtivo ou improdutivo, qual foi o horário, quantos acionamentos. Então, ou seja, eu consigo ver um global geral. Consigo ver quantos acordos ele fez e aí já consegui ter uma perspectiva de quanto financeiro isso custa, né? Fechei 10 acordos no valor de R$1 milhão. Segundo passo, eu consigo ter uma previsão, e aí agora a gente usa o termo previsão para saber, tenho quantos boletos a serem pagos hoje, ou seja, quantas parcelas minhas hoje tenho em aberto que vão ser pagas no dia de hoje, para que o preventivo possa atuar em cima desse contrato, né? Conseguimos também trabalhar em cima do funil, muito padrão, o BSC de mercado, né? Eu entender quantos acionamentos eu tive no dia, dentro de cada acionamento, quantos alôs eu tive no dia, dentro dos meus alôs, quantos CPCs, ou seja, quantos contatos com a pessoa certa eu tive no dia, e desse meu contato com a pessoa certa, quantos viraram um acordo. A gente consegue fazer esse funil aumentar, obviamente, né? Depende muito da regra, mas isso é muito padrão de mercado, né? Fazer esse acionei, falei, com quem eu falei, gerei acordo, então a gente consegue ter esse funil de cobrança. Consegue também trabalhar numa esteira em que eu consigo ver minha volumetria em status de contrato, ou seja, quantos contratos eu tenho hoje em negociação, quantos contratos hoje eu tenho em não localizado, quantos contratos hoje eu tenho em linha muda. Então você consegue ter essa previsibilidade também no sentido de que a minha base inteira hoje, como está a minha base hoje? Separá-la por potes, né? Eu tenho o pote do não localizado, eu tenho o pote do em negociação, eu tenho o pote do acordo, então eu consigo ver isso tudo também no dashboard muito simples, tudo na tela ali, num clique de botão, atualiza todos os painéis ao mesmo tempo e o dado começa a carregar. Consigo fazer uma estratégia, identificar se a minha operação está sendo aderente ou não à estratégia, visualizar quantos CPFs o meu negociador hoje, operador na ponta, ele trabalhou dentro desses CPFs que ele trabalhou, quantos foram dentro da estratégia em que o gestor definiu, né, para ele trabalhar. Então, tudo isso é possível identificar também, visualizar as réguas trabalhando. Quando a gente fala de régua, a gente trouxe um tema de régua agora há pouco, né? O sistema eu não faço somente uma régua, eu posso fazer múltiplas réguas para múltiplas funções do sistema, né? Então, eu consigo visualizar essas réguas trabalhando, quantos por cento elas já rodaram, consigo visualizar toda essa dinâmica dentro de uma única tela. Eu clico no botão, me monta todo o dashboard, todos os dashboards numa tela só, ele atualiza e traz todo o dado numa tela só. Isso é bem importante, né? Nesse momento é visualizar de fato o sócio do escritório, olhar o contrato, olhar a base, como está, isso é bem importante. Isso, e uma coisa legal também, né, Luiz, é que hoje dentro do CPJ Cobrança, isso não está limitado a uma carteira, e as visualizações são sempre por carteira. Então, a gente tem clientes na base ali que tem inúmeras carteiras diferentes uma da outra, cada um com a sua estratégia, com a sua regra de negócio, com o seu dash específico. Então, hoje o CPJ Cobrança, ele sempre vai dividir por carteira a visualização e as estratégias também. Então, isso vai trazer ali para você uma informação bem limpa e direcionada à carteira que você precisa. Não é geral, né, ela pode ser fragmentada ali pelo negócio. Perfeito, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Agora focando um pouquinho em tornar esse dashboard mais verdinho, mais eficaz aí, com mais dados positivos para o escritório, também temos a funcionalidade de autonegociação, né, Maria? Você pode complementar para a gente sobre essa mega funcionalidade que apoia também os escritórios, conseguir mais eficiência e sendo bom para os dois lados, né? Para quem quer resolver a situação e quem também quer cobrar de forma eficaz. Essa é uma ferramenta bem bacana dentro do cenário de cobrança, porque ela dá autonomia para o devedor visualizar a sua própria dívida, né? A gente está num cenário que é muito difícil o contato com o devedor. É muito difícil, você não consegue finalizar uma ligação, ninguém atende ligação, o WhatsApp ele é visual, então nem sempre ele é respondido. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje no contato com a cobrança, que é muito diferente de um cenário de há 15, 20 anos atrás. A autonegociação, ela vira muito a chave em relação a isso, porque ela dá autonomia para o próprio devedor entrar dentro da base, logando, registrando ali o seu CPF, o seu CNPJ, e com isso a gente traz ali toda a lista de dívida que ele tem dentro daquela carteira. E aí, dentro dessa lista, né, de dívidas que traz dentro da carteira, o sistema ele fica configurado dentro dos padrões de escritório para acordo. Então, hoje ele consegue, se ele tiver ali previsto para fazer acordo parcelado ou à vista ou com desconto, isso estiver dentro do
da regra de negócio do escritório, ele consegue ali, naquele momento, formalizar o seu acordo, emitir o seu boleto e fazer o pagamento, sem ter o contato com o negociador. Isso é muito eficiente e eu vejo isso como algo bem interessante. Não sei depois se o Luiz compartilha dessa minha opinião, mas eu vejo essa carteira da autonegociação ela sendo muito eficiente para a pessoa física, que é onde a gente de fato tem muita dificuldade no contato hoje para algumas carteiras especiais. Então, a autonegociação você pode mandar um link através da própria regra, que é uma automação, você pode mandar link, você pode deixar no site do seu escritório, né? Você pode convidar ele para navegar e pesquisar a sua dívida. Quando esse devedor entra dentro da plataforma, por curiosidade, o que acontece em algumas vezes, o sistema rastreia isso. Então, uma vez que o sistema rastreia, a equipe de cobrança já sabe, já é sinalizada que ele entrou, então já é, isso para o departamento de cobrança já é um grande sinal, ou seja, ele teve interesse em saber sobre a dívida, então já é ali um gatilho para eu poder entrar em contato com esse devedor, puxar por uma cor. Então, todos esses passos dentro do sistema, eles são rastreáveis, eles são gravados, né? Então, a gente consegue usar isso de uma forma estratégica, tirando o relatório, depois olhando como que ficou e tudo mais. Mas o ponto-chave é essa autonomia que a gente consegue hoje entregar para esse devedor, para que ele entre dentro do sistema, visualize a sua dívida e faça a sua autonegociação, inclusive com uma contraproposta, se nada estiver dentro do cenário que ele espera, o sistema dá também essa possibilidade. A gente consegue trazer essas configurações para dentro do sistema de acordo com a regra de negócio. Muito bom. Já chegando aqui na reta final de funcionalidades, queria convidar de novo, Maria, aproveitar, você deu uma palhinha para a gente sobre o Bank lá no começo. Você fala um pouquinho mais sobre para a gente, a importância da integração com o Bank, algumas vantagens também que surgem a partir dessa integração? Eu acho bacana, né? A gente vem falando de algumas ferramentas dentro do sistema. Então, quando a gente fala que eu consigo entregar um sistema com uma autonegociação, porque o devedor entra e faz a sua autonegociação, eu consigo ainda possibilitar isso muito mais quando eu estou com um boleto digital dentro do sistema. Porque ele faz sua autonegociação, ele tira um boleto e isso facilita bastante. Quando eu quero trabalhar com uma automação, eu quero deixar o sistema mais automatizado, eu quero enviar em lote, mas eu tenho um boleto dentro do meu sistema, que é um boleto configurado com muita facilidade e que ele é digital, eu consigo mandar isso em lote dentro do sistema. Quando eu tenho um colchão de acordo dentro do meu sistema também, eu preciso controlar, e eu tenho configurado um boleto, que é um Bolepix, que é um boleto digital, que é o caso do Bank, eu sou muito mais eficiente, inclusive para prestação de contas, né? Então, eu preciso ali ter um boleto onde eu preciso fazer uma prestação de conta, onde parte é os meus honorários, o meu comissionamento, parte eu tenho que devolver ali para o meu cliente, porque é essa forma que acontece as prestações de contas dentro do cobrança. Então, eu tenho um boleto hoje que ele consegue fazer essa divisão dentro do sistema, além de uma conta digital, onde os escritórios hoje pode ter muito mais que boleto digital, muito mais que um Bolepix, né? Ele pode ter cartões, enfim, trabalhar com toda a estrutura hoje do escritório em relação a negócio mesmo, com a própria estrutura Bank. Então, a gente tem hoje uma equipe muito específica, isso é muito legal da Preâmbulo, né? Dentro das áreas que a gente trabalha do ecossistema, a gente tem equipes muito específicas que entendem sobre o negócio. Então, a gente tem uma equipe muito específica que hoje só atende Bank, que pode ali ajudar e tirar todas as dúvidas dos nossos clientes para que ele consiga utilizar e, de fato, usar tudo que a gente tem de possibilidades hoje dentro do sistema. E o Bank também é um boleto que está dentro dos demais softwares da Preâmbulo, né? Não só hoje dentro do CPJ Cobrança. Esse know-how com certeza faz toda a diferença. E daí, talvez uma última pergunta que possa surgir na mente de quem está acompanhando a gente é o seguinte: beleza, tem muita coisa boa nesse CPJ Cobrança, mas e a parte de aprendizagem, de rampagem? Será que tem algo para me apoiar? Luiz, você puder falar para a gente sobre o Academy, também uma solução bem legal aqui do Grupo Preâmbulo, para apoiar quem está dando esses primeiros passos nas soluções? Perfeito. Bom, pessoal, a Academy a gente é um pouco suspeito em falar porque a gente usa internamente. Então, ou seja, os nossos novos colaboradores que chegam aqui, os nossos novos colegas de trabalho chegam, eles passam por toda a jornada da Academy, ou seja, vamos aprender o que é o CPJ 3C, o que é o CPJ Cobrança. Então, as ferramentas, a gente é suspeito de falar porque a gente utiliza a ferramenta para treinar os nossos colegas de trabalho, né? Então, ou seja, para o cliente,
a Academy ela é uma baita escola, né? Uma baita universidade ali, para que chegou um novo colaborador, precisa aprender o sistema, muitas vezes tem que sentar do lado de alguém, se alguém parar o que está fazendo, ensinar o sistema, onde aperta, onde vai, como busca, a Preâmbulo Academy já supra essa necessidade, né? O colaborador muitas vezes passa por um momento de onboarding dentro da instituição, que está nesse novo trabalho, né, nesse escritório. Então, ou seja, nesse momento de onboarding, passa 1 dia, 2 dias ali assistindo os vídeos da Academy, entendendo o que é o produto, ele já vai para a operação mais familiarizado com o que ele vai trabalhar, né? Com CPJ-TC ou CPJ Cobrança, enfim, qual for a ferramenta. Então, isso ajuda muito, né? A treinar novos colaboradores ou muitas vezes para fazer uma certa reciclagem dos funcionários que já estão no escritório, né? Usa-se muitas vezes a ferramenta de uma forma e vai para a Academy e descobre que tem uma nova funcionalidade lá dentro da Academy que nunca usava. Então, ou seja, a Academy pode auxiliar também vocês a se atualizarem do que a gente tem muitas vezes de novo dentro do produto. E a gente, como eu falei, a gente usa internamente aqui, é sensacional. Os novos colaboradores aprendem muito rápido o que é preâmbulo, né? E o que são os produtos fazem, a como usar e como manipular. Então ele já chega no atendimento ali um pouquinho mais especialista no produto, porque ele já passou pela Academy, e a Academy, agora recentemente, né, a gente está estruturando a parte de certificação, então isso é muito legal, né, o escritório poder dizer, pô, eu sou certificado em CPJ-3C, sou certificado em CPJ Cobrança, isso é muito legal, ganha uma visibilidade maior aí. Eu já vi em algumas às vezes navega no LinkedIn, né, vagas de emprego, diz, exigência mínima, saber CPJ-3C versão X. Eu já vi alguns escritórios que fazem essa exigência. Então a Academy ajuda bem nesse sentido, tá? Conhecer o produto, conhecer de fato a preâmbulo e as nossas funcionalidades aqui, ou até mesmo se atualizar do que a gente tem de novo. Isso é bem, bem legal mesmo. Perfeito. Eu sou aluno formado também do Preâmbulo Academy e recomendo a todos, né? Realmente uma solução magnífica para poder entrar nesse mundo aí, conhecer bem e usar ao máximo cada solução jurídica aqui e de cobrança disponível para vocês, tá, pessoal? Chegando já à fase final, vamos passar logo para as perguntas. Só queria passar antes disso uma pergunta global, para poder entender um pouquinho mais também como a junção de cada funcionalidade aqui descrita pode impactar a tua operação, não no médio, no longo prazo, mas também no curto prazo. Então, Maria, se puder compartilhar com a gente, quando a gente vai e traz uma solução parruda, forte, né, integrada, como o CPJ Cobrança, que ganhos visíveis o setor vai ter e já pode esperar já no primeiro mês rodando com essa nova ferramenta aí, o seu novo aliado no processo de cobrança? Eu acho que o único maior resultado que o setor de cobrança quer é contrato fechado, né? O setor de cobrança, ele respira contrato fechado, acordo. Então, quando a gente traz o CPJ Cobrança para esse cenário de robustez, de integração, de possibilidade de controle de gestão, em especial o controle da gestão, porque a gestão, ela vai impulsionar a equipe de cobrança ali nas suas estratégias, ela vai direcionar essa equipe, ela vai distribuir de forma assertiva e estratégia, dependendo do período do mês e o status desse contrato, desse devedor, né? Então, a gente consegue trazer muitas informações rápidas em tempo real para que a estratégia seja colocada em dia, garantindo recorrência, garantindo prestação de conta, garantindo previsibilidade ali para ele, garantindo recorrência em relação a algumas coisas que eles precisam. Então, eu tenho absoluta certeza que em relação a nível e número de acordos, isso vai aumentar, inclusive a capacidade do escritório de expandir a sua carteira, porque a gente vê isso muito nas nossas reuniões. Escritórios nos procuram porque eles têm capacidade de aumentar a sua produtividade, capacidade de buscar novas carteiras, mas hoje, em relação à quantidade de pessoas na equipe ou a forma como se trabalha, não é possível, mas com o CPJ Cobrança a gente não tem dúvida e a gente consegue ali trazer essa tranquilidade que é possível sim, além de resultado, você ter uma expansão. Excelente, Maria. De fato, o ganho é quase imediato. E falando em expansão, né, é claro que isso é um interesse muito presente em quem está buscando um software para, de fato, organizar os processos, otimizar os fluxos. Queria poder aproveitar essa oportunidade de perguntar para o Luiz, então, de que forma os nossos clientes podem acabar crescendo a carteira deles sem aumentar a equipe na mesma proporção. Então, a gente vai estar ali utilizando o sistema, vou querer mais carteiras, quero aumentar meu processo,
eu preciso aumentar minha equipe do mesmo jeito ou cobrança pode me ajudar cada vez mais a otimizar meus processos? Pessoal, a gente falou muito breve aqui, né? Deu várias pinceladas em várias funcionalidades aqui. A gente não conseguiu entrar exatamente em todos o que a gente tem. A gente tem muita coisa dentro do sistema e é muito comum a gente ser procurado pelos clientes. Pô, recebi uma nova carteira, estou usando o sistema, não vou entrar, não vou aumentar a equipe, quero começar agora a fazer uma ação de SMS, uma ação de e-mail, vou só realocar uma pessoa de uma equipe aqui para conduzir uma carteira hoje de 1000 casos, porque o sistema vai conseguir me fazer essa multicanalidade, vai fazer esse envio de SMS, meio que juntar uma PA digital, né? Então, os clientes hoje, primeiro, ele consegue fazer essa estruturação de carteira sem que, às vezes, muitas vezes, sem o nosso apoio, porque a gente passa por um momento em que a gente realmente destrincha o sistema para o cliente, para ele poder ter autonomia de criar a carteira, ele por conta própria, ou seja, já reduz aí o investimento dele de uma nova carteira. Quando ele faz essa realocação, só tira uma pessoa de uma equipe, aloca numa carteira nova e começa a usar régua, começa a usar a multicanalidade, né? Manda um e-mail, esse operador na ponta acompanha o e-mail, acompanha o WhatsApp, faz um disparo de SMS, então ele consegue hoje gerir uma carteira com mais contratos por pessoa do que antigamente. Antigamente a gente falava de 200, 300, hoje o operador consegue rodar 1000 contratos no mês tranquilamente ali, dividido por hora, porque o sistema ele vai ajudando, né, a você gerir a carteira, girar a carteira também, e o operador conseguir atuar dentro de todas essas frentes ali, porque o sistema ele vai te impulsionando e empurrando ali o motor, né, vai fazendo esse motor funcionar, e com um piloto só nesse carro aí, facilita bastante. Obviamente, né, a carteira vai aumentando, aí aumentou muito a carteira, o escritório não tem que fazer, né, vou ter que botar mais gente para trabalhar, mas ele consegue hoje, sim, trabalhar numa carteira robusta, num volume legal, com menos pessoas que ele poderia rodar 10 anos atrás, obviamente. Então o sistema ele ajuda muito esse ganho aí do escritório em já conseguir fazer a carteira se pagar com um custo muito baixo, de pessoas principalmente ali trabalhando dentro da operação. Muito bom, de fato, cobrança acaba quebrando esse estigma de ser um crescimento linear, onde você tem que aumentar a carteira, você tem que aumentar automaticamente os colaboradores, você consegue ter muito mais eficiência por colaborador, tornando a operação como um todo mais lucrativa, mais importante e mais eficaz aí para cada escritório, tá? Chegamos à parte agora das perguntas e respostas. Nossa equipe selecionou 2 perguntinhas aqui para respondermos com nossos especialistas. A Stephanie perguntou, e essa pergunta passa para vocês dois, tá? Seria: o ajuizamento é realizado de forma automática? Protocola automaticamente nos tribunais? Posso Luiz, falar? quer falar, Quer Luiz? falar, Maria? Pode falar, Maria. Fala e a gente complementa daí. Isso. O que a gente tem de forma automática do cobrança para o software jurídico hoje, né? A gente tem os envios da carteira que está aqui em âmbito administrativo, extrajudicial, que a gente consegue impulsionar e dentro desse controle de gestão ali na sua regra de negócio, enviar de forma automática para o software jurídico, né? Quando a gente fala de fazer isso automático e o protocolo automático, a gente está falando do software jurídico, que tem essa capacidade hoje de fazer o protocolo e tudo mais, mas é o software jurídico. E aí eu acho que se isso faz sentido para a Stephanie, a gente vai estar disponível para falar dessa solução com ela depois numa reunião e trazer essa solução que hoje a gente tem dentro do CPJ3C. Se foi o que eu entendi, Luiz, não sei se você concorda aí. Só um complemento, eu acho que é bem nessa linha mesmo, Cássia, e aí quando a gente fala de ajuizamento, de fato, é dar o start à esteira do jurídico, né? Sair da esteira do administrativo, transformar esse contrato numa esteira do judicial, ele não para na cobrança, né? A cobrança ainda continua, a cobrança ela é viva e lá a magia está acontecendo, alguém está tentando recuperar o crédito. Enquanto o advogado agora entra numa esteira em que ele vai receber esse contrato para ajuizamento, analisar todo o kit de ajuizamento, documentação, né? Às vezes contrato, cédula de crédito, aí sim, construir a petição inicial, e aí depois a Maria de Cássia pode explicar numa demonstração, né? Especificamente gerador de documentos, já tudo meio padrãozinho, já para que o processo seja rápido, e aí sim entra na esteira do jurídico. Então aqui a gente está falando em que a gente transforma um contrato que somente está na cobrança e agora vai dividir cadeira com o jurídico para atuar nas duas frentes ali. Tá? Novamente, essa importância da integração de um software de recuperação de crédito com um software de jurídico, né? A demanda, né, de recuperação de crédito, ela começa ali administrativa extrajudicial e ela se torna, em algum momento,
né, uma demanda já jurídica. Então, eu consigo transicionar de um software para o outro, trabalhando nas duas frentes. Então, eu estou atuando com o escritório aqui, com o devedor, e aí, quando chega nesse momento da pergunta da Stephanie, a gente já vai para o outro software, onde a gente consegue entregar ali para ela essa solução. Maravilhoso. Temos outra pergunta também da Viviana, que perguntou: os relatórios de comportamento dos negociadores nas ligações podem ter calibragens específicas criadas pela assessoria de acordo com a característica de cada carteira? Perfeito. Eu acredito que ela está falando da monitoria, né? Quando a gente fala sobre a monitoria ali, a gente é um tema, gerador de relatórios dentro do sistema ele é um tema bem amplo, tá? É uma coisa que a gente consegue construir com grande facilidade. Dentro do sistema tem um gerador de relatório, onde a gente consegue extrair essas informações e as respostas e notas das monitorias, tá? Se algo dentro do sistema hoje ali, do que a gente tem em tela, ele não atende a necessidade, ou às vezes precisa fazer uma personalização de carteira a carteira, bem como trouxe aqui a Viviana, a gente consegue construir esse relatório de uma forma personalizada, com todas as variáveis e condições. Isso é uma prática muito comum do nosso lado de cá, que a gente constrói muitos relatórios, ou veja, o seu cliente exige muitas vezes um padrão de relatório com várias condições, e cálculos, e porcentagens e tudo mais. Esse relatório tem que ser entregue assim, ou seja, fazer isso na mão é chato, né? Demora, pode acontecer erro humano. Então a gente tem essa facilidade do nosso lado aqui em construir os relatórios. E aí, bem nessa linha, carteira a carteira, né? Entendendo que cada carteira tem um perfil muito diferente da outra. Exemplo, como se atua dentro de uma cooperativa de crédito, não se assemelha como se atua dentro de uma financeira, por exemplo. Igual não tem nada a ver quando a gente fala sobre instituição onde a parte imobiliária ali, né? Sobre condomínios e tudo mais. Então, sim, a gente consegue fazer essa divisão de relatórios, carteira a carteira, dependendo do perfil ali e tudo mais. Isso, e a parte de monitoria também, ela está muito relacionada, quando a gente fala da parte de telefonia, de ligação, de monitorar, com essa integração com a telefonia e com esse fornecedor de telefonia, que também sempre vai trazer ali quais são as possibilidades e pontos a serem monitorados de acordo com a necessidade desse cliente. Então, o que acontece? Dentro do software de cobrança, ele é um software pronto, obviamente, mas cada escritório tem um cenário muito específico, uma necessidade muito específica. Então, por isso que a gente trabalha de forma personalizada nas demonstrações, entendendo as demandas, para saber o que vai ou não fazer sentido, e a gente consegue redirecionar isso. Então, a monitoria dentro do software de cobrança, ela acontece em alguns momentos em conjunto com aquilo que a telefonia traz de solução para dentro do sistema. Excelente, Luiz. Excelente, Maria. Estamos chegando já na nossa reta final deste webinar. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente aqui desde o começo, acompanhando esse mega conteúdo super especial. Queria convidar para a gente poder fechar com chave de ouro cada um dos nossos palestrantes, para trazer ali um insight, um destaque que vocês gostariam de deixar marcado na mente de quem está com a gente aqui hoje. Então, 2, 3 minutinhos. O que é mais importante, que eles não podem sair daqui sem lembrar, tá? Primeiramente, Luiz, te convido aí para dar suas despedidas e também trazer essa informação que você acha relevante aí, que todo mundo lembre e leve no coração a partir desse webinar. Perfeito, perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente compartilhar esse conhecimento, né? Muito breve, nessa 1 hora, né? Por mim, a gente ficava daqui, começava meio-dia não, 1 hora depois do almoço, né? O pessoal almoçar e ia até 6 horas da tarde, para mim, tranquilamente, tá? Pessoal, sempre lembrem o seguinte, tá? Eu sempre gosto de falar de 2 escritórios especificamente aqui na Preâmbulo, que são escritórios que a gente tem um carinho muito grande e a gente acompanhou esse desenvolvimento e acompanhou eles crescendo, né? Em resultado, que é o Coelho Gavioli de São Paulo, atua na carteira do Banco do Brasil, e aqui em Curitiba a gente tem um parceiro também que é o Vogeral e Cunha. Ou seja, esses escritórios são escritórios que, eu lembro até hoje, doutora Giza falando, eu vou ganhar um prêmio do banco, preciso de ajuda, vamos ganhar um prêmio do banco, vamos ganhar um prêmio do banco, doutora Giza. E ela foi, implementamos o software, começamos a trabalhar na carteira, e ela comprou a ideia e falou, vamos, doutora, vamos trabalhar desse jeito, e ela chegou um dado momento que ela foi num evento do banco e o escritório foi premiado por resultado. E o Vogeral e Cunha, a mesma situação, né? Vamos ganhar o prêmio do banco. Construímos a carteira, fomos ajudando, integração, jurídico junto, cobrança trabalhando em conjunto, chega um dado momento, premiação do banco, leva troféu para casa. Eu sempre gosto de falar desses 2 escritórios que para nós é um case de sucesso absurdo. A gente sempre se encontra com os escritórios, senta, conversa, como tá, vamos ver como tá, como a gente pode melhorar, porque realmente
trouxeram um torque para a operação, né? Elevaram a operação a um nível em que consegue ganhar prêmio do banco, usando ferramenta, automação, usando os sistemas de uma forma bem certinha, né? Tudo muito calibrado, muito redondo, a gente apoiando o escritório, trazendo sempre uma nova funcionalidade, o escritório sai de um patamar em que ele está lá, já está entre os melhores, mas ele ainda não está entre ser o melhor. E aí o escritório vai um boom para o primeiro lugar, premiação, visibilidade nacional, né? Esses eventos do banco sempre é de visibilidade nacional, e isso para nós, preâmbulo é gratificante, que a gente vê os sistemas, a gente vê a nossa solução do lado de cá sendo resultado dentro dos escritórios e ajudando os escritórios. Veja, é ajudando os escritórios a levar ao escritório a um nível de primeiro lugar em banco, em premiações, em troféu. Eu sempre gosto dos escritórios, eu sempre vou lá e falo, vou tirar uma foto aqui dos prêmios de vocês, que eu sei que a gente tem uma participação disso aqui. Eu tiro uma foto e mando para o pessoal na prefeitura falar, ó, isso aqui é conjunto de todo mundo, ó, todo mundo ajudou a construir isso aqui também. História, para nós é muito gratificante aqui, ver o escritório crescendo com as nossas soluções e atuando mais forte, reduzindo equipes, né, fazendo muito mais com menos pessoas. É o exemplo da Coelho Gavioli, né? Hoje eles fazem muito mais com menos pessoas, isso é muito legal. O Rogério Cunha a mesma coisa, faz um resultado absurdo com uma equipe bem enxuta, trabalhando muito bem dentro do sistema. Acho bem interessante mesmo esse trabalho do escritório aí. E o meu recado é isso, né? Vamos usar as ferramentas que nós temos integradas, trabalhar de uma forma assertiva, a gente sempre fala, né, de uma forma inteligente, usando a inteligência de fato do produto, do software, utilizando a gente como um pilar também de apoio aí para vocês, para a gente usar a melhor prática de mercado, uma melhor forma de fazer, uma forma de automatizar, que com certeza o resultado ele vem e vai para a cabeça, vai para o primeiro, segundo lugar lá, ganha prêmio, e a gente fica bem contente com isso. Excelente, Luiz. Só mostra, só reforça a importância, né, e a capacidade de fator diferencial que um software como o CPJ Cobrança tem. Você pegar uma operação que já é terceiro lugar no ranking nacional, ou seja, já é uma operação que roda redondinha, mas ela está lá, faltando só um detalhe para poder chegar no primeiro lugar, que é, muitas vezes, o CPJ Cobrança. Uma integração mais eficaz entre diversas áreas ali do escritório, que garante esse fator diferencial para poder chegar no topo. Então, até destaca a importância, né, e o destaque de poder apoiar tanto operações que estão começando ali, tem muita coisa manual, como quem já está lá perto do topo e quer dar o último salto. O Cobrança tem dos dois cenários. Muito obrigado, Luiz. Maria, convido você também a trazer seu último insight, sua última colocação e também se despedir de quem está com a gente ao vivo aí até o final do seu webinar, 1h15 de conteúdo de mais alto nível. Eu acho que essa empolgação nossa vem porque eu tenho 20 anos da área de cobrança e vivenciei alguns cenários na área de recuperação de crédito, sofri um pouquinho ali como que o mercado vai mudando e vai se reinventando e vai melhorando, e quando eu vejo o CPJ Cobrança hoje de uma forma tão robusta, atendendo escritórios tão relevantes dentro do mercado, eu vejo que tudo isso é muito possível também, porque a gente tem hoje aqui internamente, eu falo isso para trazer uma segurança ali aos nossos clientes, um atendimento muito consultivo nesse sentido, né? Pessoas que entende de software, mas também entende do negócio, e por isso a gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue entender as dores do cliente, a gente consegue caminhar junto e, em especial, ajudá-lo para que ele caminhe de forma com muita liberdade dentro do sistema, né? A gente brinca que quer que ele saiba usar o sistema mais do que a gente, porque esse é o nosso objetivo, que ele de fato avance. Então, a gente tem um software hoje preparado, com toda a segurança, com toda a tecnologia, com uma equipe muito especializada internamente, com um ecossistema incrível para atender hoje o seu escritório, enfim, o seu negócio de recuperação de crédito, de cobrança. Nos procure, eu vou estar disponível também aqui na Preâmbulo para atendê-lo e entender qual que é, de forma muito personalizada, a necessidade de cada um. Eu agradeço por esse tempo, fiquei muito feliz pelo convite e espero que tenhamos outros aí para que a gente possa dividir, colaborar um pouco sobre as experiências e apresentar soluções como essa. Muito obrigado, Maria. De novo, muito obrigado, Luiz. Para encerrarmos aqui com chave de ouro, temos um convite especial para você que está ao vivo com a gente ao longo dessa 1h18 de mais alto conteúdo. Caso você queira conhecer mais a fundo o CPJ Cobrança, poder falar diretamente aqui com a Maria de Cássia, poder entender mais sobre a operação e ela poder adentrar, entender seus desafios e poder mostrar
mais diretamente como a cobrança pode apoiar e levar a sua operação ao próximo nível, temos aqui um QR Code na tela, você pode escanear ele, vai levar você para uma página do CPJ Cobrança com mais informações sobre a solução e um formuláriozinho, onde você pode preencher e solicitar uma demonstração. Entraremos em contato o mais breve possível para que você possa também dar esse salto de qualidade na sua operação de cobrança o mais rápido possível e, por que não, caçar e buscar essa premiação também aí que muitos clientes nossos já conquistaram também. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi um excelente webinar, um conteúdo riquíssimo. Tenho certeza que vale um replay, inclusive poder pegar tudo. Eu vou assistir de novo. Eu estou aqui ao vivo com vocês e vou pegar esse replay e vou reassistir. Tem muita coisa boa para aprender sobre operação jurídica e também de cobrança com esses dois mega especialistas. Dou um grande abraço aí para vocês que estavam com a gente. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas e nos vemos na próxima edição do Preâmbulo Connect. Tchau, tchau, pessoal.